O que significa ter paz com Deus? A paz é algo relacional. A paz tem a ver com comunhão. A paz é um estado de harmonia. Então, quando nós pensamos nisso, ter paz com Deus é ter comunhão com Deus. Então, Deus, quando criou o homem, Deus, quando pensou em mim e em você, pensou em nós para nós termos, então, uma amizade com Ele, uma comunhão com Ele. E o que quebra esta relação? E o que quebra esta comunhão? É o pecado. O pecado gerou uma inimizade com Deus, porque entre Deus e o pecado não há comunhão. Na primeira carta de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. A verdade não está em nós. Deus é luz e nele não há treva alguma. Para termos comunhão com Ele, precisamos andar na luz. Então, nós entendemos que o que quebra esta relação, o que quebra a paz com Deus é o pecado. Na verdade, o pecado é o que cria toda a desarmonia entre as relações, né? O mundo ele está buscando a paz, por exemplo, e não consegue encontrar a paz porque reina no coração do homem ainda a corrupção do pecado. Então Deus, ele sabendo que também em nós havia a incapacidade, né, deste rompimento com o pecado, nos deu um novo coração, nos deu um coração capaz de amá-lo e nos perdoou os nossos pecados. O texto, né, texto assim que nós citamos tanto para falar deste amor de Deus que vem até nós é o João 3,16, né? Porque Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para então reconciliar consigo todo mundo, que nos ensina o catecismo, que para reconciliar consigo todos os homens que estavam destinados à morte por causa do pecado, porque como diz lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, ele tomou a iniciativa amorosa de nos dar o seu Filho para então restabelecer a comunhão conosco. Então, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz e ele é este elo que de fato une toda a humanidade a Deus, rompendo com o pecado, pagando, né, toda a nossa vida na cruz do Calvário. Então ele de fato se torna o nosso mediador entre Deus e o homem. O que antes separava, agora foi unido por causa do sacrifício de Jesus. Como ter paz com Deus? Entendendo que o próprio Deus tomou a iniciativa para que então nos reconciliássemos com Ele. E o elo disso é o sacrifício de Jesus. Para ter paz com Deus, precisa compreender que a morte de Jesus na cruz, sendo o substituto, né? O substituto de cada um de nós, nos fez então voltar a ter comunhão com Ele. E todas as vezes que essa comunhão é rompida por causa de um pecado grave, um pecado consciente que nos afasta dele, nós precisamos então retomar o caminho do sacramento da reconciliação, para mais uma vez voltarmos a ter a paz com Ele. A paz com Deus, esse estado de harmonia, esse estado relacional e de comunhão é dado pelo perdão dos nossos pecados, porque foi o pecado que quebrou esta relação. E o sangue de Jesus, então, é que nos lava desse pecado, é que nos faz unir novamente àquele que sempre sonhou em ser nosso amigo e estar conosco. Ter paz com Deus é não só aceitar, mas aprofundar ainda mais a gratidão e o amor por tudo que Jesus nos fez na cruz do Calvário.